Como disse o profeta Malaquias, último profeta do Velho Testamento, no último capítulo e no último versículo, diz Deus: eis que nos últimos dias, que são estes agora, enviarei o profeta Elias para tornar o coração dos pais aos filhos e seus filhos aos seus pais. Procurando Deus, através do Espírito Santo, neste tempo, reorganizar as famílias, fazer ressurgir o primeiro amor em cada coração, estreitar os laços que foram desfeitos pelas vicissitudes da vida e pelos ataques terríveis de Satanás. Mas, voltando ao início da conversa, Jesus respondeu àqueles discípulos claramente. Ele disse: não sabemos, ninguém sabe, nem o dia, nem a hora, nem o mês, nem o ano. Nem eu sei, só o Pai, Jeová, Pai Celestial. Mas ele disse: acontecerão tais sinais. Eu até sempre anoto e sempre falo. Jesus, ele esteve falando que haveria, está escrito na Bíblia, né? Haveria terremotos, haveria pragas, haveria pestes, todas aquelas coisas terríveis que a gente detesta e que estão acontecendo agora de uma maneira tremenda. Peste. Pense em corona, pense em peste. Esta peste, ela veio com tudo. Ela esvaziou as cidades, as ruas, as avenidas, as estradas, esvaziou os ônibus, os aviões, os trens, os automóveis, os cinemas, esvaziou as lojas. Olha, tudo foi esvaziado, menos o nosso coração. Porque quando tudo se esvazia, Deus aproveita e preenche cada canto do nosso coração com o seu Espírito Santo, nos dando esperança, força para vencer esta parte da nossa vida. Mas eu fiquei estudando a palavra esse tempo todo e eu quero passar para você uma coisa interessante. O profeta Isaías, depois você vai abrir em Isaías, no capítulo 26, o profeta Isaías, ele ministrou mais ou menos 700 anos antes de Cristo. Significa 2.720 anos antes do nosso tempo. E sabe o que ele anteviu? Que Isaías, ele escreveu 66 capítulos. Ele era o mais culto e mais preparado de todos os profetas da antiguidade. Era um homem culto, de família também muito culta, e ele profetizou durante 4 reis, tanto de Israel quanto de Judá. E numa das suas profecias, ele, como sendo a boca de Deus, no capítulo 26, a partir do versículo 20, Deus fala através dele assim: vai, povo meu, entra nos teus quartos, fecha as tuas portas sobre ti, esconde-te só por um pequeno momento, até que a minha ira passe, disse o Senhor. Pois eis que eu, o Senhor, sairei do meu lugar para castigar os moradores da terra por causa das suas iniquidades. E o que os governantes estão exigindo atualmente, principalmente da população mais idosa? Você, meu amado irmão idoso da minha faixa etária, que está aí segregado na tua casa, alegra-te, fica feliz, porque Deus está te guardando para o melhor. E então, ele diz assim, o profeta, como se diz assim, levando os governantes do nosso tempo a pedir ao povo que fique nos seus lugares, para impedir que a praga os atinja. Não muitos anos atrás, uns 4 anos atrás, um profeta da Assembleia de Deus, ele já morreu faz mais de 4 anos, ele disse que haveria uma praga semelhante a esta no mundo inteiro, e que as pessoas deveriam ficar nas suas casas, nos seus lares, mas aqueles que precisariam trabalhar, deveriam sair e trabalhar, cuidar das suas vidas, mas sair sempre orando, sempre falando em línguas,
orando, clamando a Deus para voltar, sair e voltar em paz. Agora, o mesmo profeta Isaías, antecipando um pouco, ele disse assim, no capítulo 24, anota e não esqueça, o Senhor esvazia a terra, capítulo 24 de Isaías, versículo 1, o Senhor esvazia a terra e desola a terra. E no versículo 2 ele diz assim, o que sucede ao povo, sucederá ao sacerdote. E o que sucede ao servo, sucederá ao seu senhor. E o que sucede à serva, como a sua senhora, e ao comprador, como ao vendedor, e ao que empresta, como aquele que toma emprestado. O que está acontecendo hoje? A peste não escolhe nem rico, nem pobre, nem inteligente, nem ignorante. Todos estão sujeitos. E nós estamos vendo, sendo levados à sepultura, pessoas da mais alta estirpe, pessoas riquíssimas, pessoas pobres, em todos os sentidos, não escapa ninguém, seja americano, seja inglês, seja francês, seja italiano, seja russo, seja do mercado comum europeu, da União Europeia, América do Sul, América, não escapa ninguém. Hoje, a globalização, Deus trouxe isto, porque é tempo da vinda do anticristo, para reger todas as nações durante 3 anos e meio. Você sabe que das 70 semanas de Daniel só falta uma. E a única semana que foi partida em 2 partes foi esta. Porque durante 3 anos e meio, o anticristo começa a trabalhar um pouco debaixo do pano. Não estará usando aquele poder para impor o número da besta e tal. Mas nestes primeiros 3 anos e meios, a igreja vai ser arrebatada. A igreja vai subir. A igreja que está dentro da outra igreja. Existe uma igreja dentro da igreja. A igreja mundana, a igreja que se dedica ao mundo, entende? Que não coloca Deus em primeiro lugar, é uma igreja que vai ficar para a grande tribulação. E vai sofrer as penalidades impostas que você lê em Apocalipse, principalmente, profeta Daniel, para ser purificada como a noiva, para que ela possa ser salva, inclusive nos 3 anos e meio últimos da grande tribulação, que vai anteceder a volta de Cristo. E então aqui está dizendo que o que sucede com um sucede com o outro, hoje não escapa ninguém mais, é o que está acontecendo. E depois ele diz ainda a partir do versículo 4, o que está acontecendo com a terra? A terra pranteia e se murcha. Por quê? Porque ela está contaminada por causa dos seus moradores. Então você olha para um rio Tietê, está podre. Você olha para o rio Pinheiros, está podre. Você olha para certas regiões dos mares, estão apodrecidos, cheios de sujeira. Toda a sujeira do mundo corre para os mares. E também coisas que não se deterioram, como plásticos. E os peixes vão engolindo. Nós estamos num tempo profetizado. Mas olha só, que coisa interessante. No meio de tudo isso, da terra pranteando, da terra murchando, contaminada pelos seus moradores, nós antecipamos então o quê? Jesus, quando ele disse a respeito das pestes, falando aos seus discípulos, ele falava de fomes, pestes, terremotos, mas ele antecipou uma coisa, ele disse, estas são as primeiras coisas do fim. Entende? Ele diz, são as pequenas coisas que vão aparecer, o princípio de dores. Quando se fala o princípio de dores, isso quer dizer que outras dores virão. Não vai ficar por aí, viu, gente? Quando esta peste terminar, pode colocar as suas barbas de molho. Outras coisas virão, sempre no sentido global. Eu não sei exatamente o que é, mas Jesus fala de terremotos, ele fala de pestes, de guerras que já estão acontecendo. Então eu queria lembrar você uma coisa, quando é que o mundo começou a entrar nessas, diríamos assim, pequenas dores, princípio das dores? Eu ouso dizer, começou já na Idade Média, com a Inquisição, uma situação terrível armada pela Igreja Católica Apostólica Romana e os seus santos padres e papas que trouxeram a Inquisição neste mundo. Aí depois o que aconteceu? Veio a bomba atômica, veio o Holocausto,
veio o tsunami, as torres de Nova York, e agora terrorismo global. Vocês observaram o que aconteceu ali na Ásia, inclusive na Europa, e depois atingindo o mundo todo? O terrorismo não veio para acabar, ele vai continuar. E vocês se preparem, porque vamos ter ainda notícias terríveis dessa gente. Pessoas de coração frio, gelado, fanatizados, como aqueles pilotos que lançaram aqueles aviões depois de uma preparação de mais de ano, se tornando pilotos e políticos. Eles não foram contaminados pela educação ocidental. Eles se mantiveram firmes naquele propósito, tiveram coragem de dirigir aqueles aviões e explodir as torres de uma maneira terrível, que até hoje aquilo fica na nossa mente. São coisas como aquele museu de Nuremberg, que fica ali para não se esquecer, para que não nos esqueçamos destas coisas. Então, nós estamos entrando no princípio das dores. Mas guarda o que eu estou dizendo. Eu estou profetizando. Estas coisas são, como Jesus disse, o princípio, o começo. Agora vai haver o quê? O gatilho. O gatilho veio justamente com as torres. E agora, quando passar esta fase, porque a peste veio para ficar, enquanto não sair a vacina, ela continuará assustando o mundo inteiro. E então, neste tempo de tanto medo, você veja, você aí está com medo, mas o perfeito amor lança fora o temor. Qual é o primeiro amor? É Jesus. Volta para Jesus. Se você se afastou, volta para Jesus, porque outras dores se seguirão, entende? Outras dores virão cada vez com mais intensidade, com mais força, com mais poder, mas eu mostro para você o quê? Volta para o Calvário. Lá no monte do Calvário, você enxerga a cruz e você vê a pessoa de Jesus Cristo entregando a sua vida por nós, porque Jesus sabia de tudo que ia acontecer. E diante de Jerusalém ele chorou dizendo: Jerusalém, quantas vezes eu quis salvar, livrar, cuidar dos teus filhinhos, como a galinha junto aos pintinhos debaixo das asas. Mas quem não quis? Eu quis, mas vocês não quiseram. Amado irmãozinho, irmãzinha, amigo que estão nos ouvindo, Jesus tem que olhar para você e ver você dizendo: Jesus, eu quero me abrigar debaixo das suas asas. Então ore comigo, diga assim: Senhor, eu e a minha casa, e o meu lar, e a minha família, que habitamos no esconderijo do Altíssimo, debaixo das tuas asas, do teu poder, da tua graça, eu encontro descanso. Amado irmão, continue comigo, diga assim: Jesus, eu chego diante do Calvário, e eu olho para aquela cruz e me ajoelho diante de ti, vejo misturado as tuas lágrimas, vejo as tuas lágrimas correndo misturadas no teu sangue, e aquelas lágrimas com sangue caem naquele chão seco, e caem também nos corações ressequidos daqueles que estavam vendo, daqueles soldados de coração frio, duro, mas que no fim disseram verdadeiramente: este é o Filho de Deus. E no meio daquelas trovoadas, daqueles trovões do céu que escureceu, uma luz surgiu no coração da humanidade. E então, amado irmão, continue orando comigo e diga: Jesus, Jesus de Nazaré, Jesus, tu és a nossa esperança única. O nosso coração está voltado para ti. Queremos te buscar acima de todas as coisas, porque o Senhor entregou a sua vida por mim, pela minha casa, pela minha família. Eu não vou chorar mais. O Senhor vai enxugar as minhas lágrimas, vai trazer o pão para a minha casa. Olha, Senhor, para este mundo perdido, e coloca de novo aquela frase magistral de João 3,16, porque Deus amou o mundo. Olha, irmãos, que maravilha, amou o mundo inteiro, de norte a sul, de leste a oeste, de tal maneira, tanto, foi o amor de Deus que deu. Amor sempre dá, amor não pede, não exige,
amor oferece, deu o seu único, unigênito Filho ao mundo para morrer por nós, para que o mundo fosse salvo por ele. Amou de tal maneira este mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele, inclui você, inclui a tua casa, teus vizinhos, tua família, que nele crê, isso é fundamental, crer em Jesus, não morra, não pereça, não desapareça, entende? Não seja exterminado no meio daqueles que se perdem, mas que tenha o quê? Olha que maravilha, irmãos. Tenha a vida eterna. Tudo que um dia o teu coração, o teu espírito, a imagem e semelhança de Deus tem pedido é vida. E Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida transbordante, abundante, entende? Que coisa linda e maravilhosa. Jesus quer escrever o teu nome hoje no livro da vida. Então diga assim, Senhor Jesus, eu me arrependo de todos os meus males, meus maus caminhos, as coisas erradas que eu pratiquei na minha vida, os deuses errados que eu cultuei, bem que eu deixei de fazer, eu me arrependo, peço perdão a ti e entrego esta minha pobre vida ao Senhor, como fez Josué, que disse, eu e a minha casa. Não importa os outros, cada um faça e vá para onde bem entender. Mas eu e a minha casa, você tem como sacerdote e ancião, autoridade sobre a tua casa, a tua família, serviremos ao Senhor. E a coisa mais fácil do mundo é servir ao Senhor. Gente, um último recadinho. Um grande beijo para vocês, que Deus os abençoe, mas queria dizer uma coisa. Com esta crise toda, principalmente toda esta categoria de pessoas que tinham seu trabalho informal, baseado nas vendas, etc. e tal, estão sem receber nada. O governo tem dado uma ajuda para eles dentro daquilo que é possível. Mas, principalmente, nós, os pastores de igrejas, aqueles que vivem do trabalho, as igrejas estão fechadas. Os dízimos desapareceram, as ofertas desapareceram. E eu fico pensando, onde é que eu vou arrumar dinheiro para passar manteiga no meu pão? Onde é que eu vou arrumar dinheiro para jogar um cafezinho no meu leite? Então Deus age, mas Deus age através da instrumentalidade humana. Eu sou um instrumento de Deus para você. Eu levo a palavra de Deus ao teu coração. Essa é a minha função. E a palavra de Deus diz através de Paulo que nós devemos compartilhar com aqueles que nos orientam e nos ensinam a palavra de Deus, compartilhar com aquilo que temos. Então, se você sentir no coração, o pastor Alex tem deixado o número de uma conta bancária, você pode perfeitamente melhorar a tua condição diante do divino Deus, colaborando com os seus pastores. E nós agradecemos do fundo do coração. E a igreja também precisa urgentemente de você, para que quando os tempos voltarem dos cultos, a igreja pode estar arrumadinha. Eu fico preocupado com aqueles que têm igrejas de prédio alugado. Normalmente 80% vão fechar, mas Deus nos preveniu profeticamente e nós não temos igreja alugada, nós temos prédio próprio. Lutamos todos estes anos, adquirimos com a graça de todas as contribuições de Deus através dos irmãos e temos sede própria. Não vamos ter esse problema, estaremos ali, voltaremos a trabalhar junto de vocês todos, agradecendo a Deus por toda a bênção. Aqui, pastor Alex, pastora Deise e o meu querido neto Natan, que está conosco aqui, agradecemos a atenção de vocês. Que Deus nos abençoe, a paz do Senhor, glória a Deus, aleluia e amém.